O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso, o temor do Senhor? Será que eu tenho que ter medo de Deus? Não. Você precisa amá-lo, não ter medo. Quem vive de temor é Satanás. Deus também não precisa do nosso amor. Mas a gente não deve ter medo de Deus. A gente deve ter amor por Ele. Amá-lo acima de todas as coisas. É isso que Ele nos diz para fazer. O que quer dizer no temor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo, por exemplo, um acidente de moto, de carro, eu estou dirigindo, o que a gente faz para se prevenir? A gente tem atenção, né? A gente olha para um lado e para o outro, atravessar a rua. Para quem pilota, coloca o capacete, verifica se está tudo ok. No carro, põe o cinto de segurança, tem atenção em tudo que está acontecendo ao redor. Então, tudo isso é temor. Eu temo pela minha vida, logo eu acho que a palavra que eu ia falar era me precaver. Eu não sei se está certo. Mas eu tenho aquele cuidado de preservar a minha vida. E eu só tenho como preservar a minha vida se eu tiver atenção naquilo que está ao meu redor, aquilo que está acontecendo à minha volta. Não é diferente com a palavra de Deus. Como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Se eu temo as coisas de Deus, se eu temo pela minha vida, logo eu vou me aprofundar na palavra de Deus. Logo eu vou me encher mais de Deus. Logo eu vou ter prazer nas coisas do Senhor. Porque à medida que a gente vai meditando na palavra, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai pesquisando, a gente vai compreendendo os textos, o Espírito Santo vai revelando. Então, porque eu ainda não sei, né? Também você comenta aí alguma coisa do tipo. É porque que as pessoas têm essa dificuldade de achar que Deus ele é alguém autoritário que está lá no trono da graça e castigando quem está aqui embaixo. Gente, isso não tem nada a ver com Deus, tá? Se Deus fosse um castigador, ele não teria enviado seu filho. Ele teria acabado com tudo lá no Éden. Mas a misericórdia do Senhor, ela é infinitamente, muito maior do que a gente pode imaginar. Agora, às vezes a gente também esquece que ele também, além de amor, ele é justiça. E ontem eu tava, ele é amor, ele é justiça, e em algum momento a conta vai chegar pra gente, não é isso? Mas eu não quero levar para essa linha do temor, mármoros e tal. Eu quero trazer um versículo, uma passagem de quando Salomão estava orando, estava sonhando e pediu sabedoria a Deus. O engraçado é que antes dele pedir, né, a gente vai ver isso em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 3 ao 9. E ele vai falar toda a biografia de Davi. Salomão, filho de Davi, do rei Davi, tem um sonho. E nesse sonho, Deus pergunta para ele o que ele quer para o reinado dele. E ele, sendo jovem, ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele pediu entendimento, discernimento, sabedoria para guiar o povo de Deus, porque era um povo muito grande, incontáveis, ele fala isso. E quando ele fala isso, ele diz assim, como é que eu vou guiar o teu povo, né? Ele fica naquela coisa, eu tenho medo, né? Eu sou jovem. E aí, antes dele falar tudo isso, ele fala da biografia de Davi. Seu servo Davi, usa várias vezes esse termo para Davi, seu pai.
seu servo Davi. E ele fala das coisas maravilhosas que Davi fez. O engraçado é que Salomão, ele não fala do adultério. Salomão não fala dos assassinatos. Salomão não traz à memória o pecado do seu pai. Sabe por quê? Eu vou dizer para você que tem um segredo nessa palavra aí. Porque o Senhor lança fora, no mar do esquecimento, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Deus colocou Davi como rei, sabendo o que Davi ia fazer lá na frente. Não existe nada que a gente faça aqui nessa terra que seja surpreendente para Deus, que Deus já não saiba o que vai acontecer. Mas Davi tinha um coração ensinável. Davi pecava, mas ele não pecava nas mesmas coisas. E aí eu vou te dar umas dicas de como lidar com aquele pecadinho que te incomoda, te aflige e que a gente muitas das vezes tem uma dificuldade de dominá-lo. Mas eu vou falar para você o seguinte: primeira coisa, reconheça que é pecado. Reconheça, se arrependa dele. Segunda coisa, você reconheceu, se arrependeu, agora você vai confessar a alguém da sua confiança e orar sobre aquilo. Isso já é terceiro, você vai orar sobre aquilo. Você vai confessar o seu pecado, você vai falar sobre ele com alguém da sua confiança, pode ser um pastor, uma irmã, alguém que já seja também lavado e remido no sangue de Jesus. E ali vocês vão orar sobre aquilo e Deus já perdoou. Mas muitas vezes existem maldições na nossa vida, de família hereditária, ou até mesmo que vem de outras gerações ou que vem da gente, mas que a gente a gente está vendo aquele pecado se repetir na vida de um filho, de um neto. Então tá na hora de você confessar para que esse ciclo se quebre e esse pecado não se perpetue por não sei quantas gerações na sua família. Então, orar sobre aquilo, entender que aquilo não pode mais fazer parte da sua vida. Se arrependeu, reconheceu, orou, confessou. E agora? Agora é vigiar. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Agora é vigiar. Não dá para flertar com o pecado, gente. Por isso que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o teu entendimento que aquilo já confessei diante de Deus, eu já conversei com o meu líder, com a minha líder, com o meu, sei lá, com a minha, com alguma liderança, eu conversei com a irmã do manto, né, do coque, alguma coisa do tipo. E eu já reconheci, eu já coloquei diante de Deus aquele pecado, me arrependi. Agora o que eu tenho que fazer? Fugir a qualquer custo dele. Fazer qualquer negócio para não estar diante dessa tentação. Porque o que vai acontecer? O inimigo sabe qual é a sua fraqueza. E ele não vai cansar até que você caia naquilo. No entanto, a palavra de Deus diz que fugir do pecado, resistir o pecado e o diabo, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Se não foi isso, é alguma coisa parecida. Eu vou colocar aí a referência, tá? Que eu não tô com ela agora no momento do vídeo. Mas é isso, gente. O inimigo, ele em algum momento ele vai desistir. E sempre vai ter alguma coisa para você estar confessando, para você estar se arrependendo. E à medida que você vai vigiando, à medida que você vai se conhecendo, porque existe isso também. Existe uma coisa que você precisa entender, é se conhecer, entender o que é gatilho para você poder fugir. Porque as coisas do inimigo não é muito assim, eu tenho um problema, vou citar aqui um problema muito comum entre os jovens, homens, sexual. E aí, eu tenho um problema nessa área, eu tenho um problema com pornografia, eu fico desejando outras mulheres que não é meu cônjuge, ou eu sou solteiro, fico procurando sarra para me coçar. Se você já entende
que isso é um problema que você tem, e aí você acha que o inimigo vai mandar para sua casa uma mulher nua? Não vai. Vai ser sucinto, vai ser, não, sabe? Vai ser bem discreto. Uma mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, uma curtida de foto, um comentário. Quando você pensa que não, você já está todo envolvido em uma série de situações que, se você não fugir de imediato, vai acontecer o adultério, ou a fornicação, ou a prostituição. Então o inimigo, ele não é escrachado, porque ele trabalha nas trevas. Agora, no momento em que você traz a luz, e você trabalha com a verdade, o tempo todo você está entendendo que há uma clareza na sua cabeça, e você o tempo todo vigia seus pensamentos, vigia suas ações, e você o tempo todo traz a clareza, você traz luz para o seu pecado. Não tem como o inimigo pegar na sua mão e fazer miséria. Não tem. Porque você está diante do Senhor. E na presença de Deus, o inimigo não tem poder. Agora, no momento que você oculta seu pecado, você finge que nada aconteceu e segue sua vida adiante, você está dando legalidade para que o inimigo faça o que quiser com você. Não é que Deus não lhe ame, não é que Deus não lhe queira, é que você não está dando. Lembra do vídeo anterior? Você não está em acordo com Deus. E como Deus vai fazer? Como é que Deus vai poder agir na tua vida, te dar libertação, te ajudar, se você não dá essa legalidade para o Espírito Santo na sua vida? Você trabalha nas trevas, você oculta o seu pecado. Não tem como. Você tem que... Davi fez isso. Davi pecou, Davi errou. Mas no momento em que o profeta Natan chega a Davi e diz: Davi, existe um homem que tinha assim assado, e começa a contar uma história para Davi, para que Davi entendesse a magnitude do problema que ele tinha causado na vida dele a respeito do adultério e ainda por cima o assassinato da mulher, do marido de Betseba. E aí o que acontece? Natan usou de sabedoria para trazer juízo a Davi, e Davi reconheceu o seu pecado. Davi se prostrou diante do Senhor e pediu perdão pelo seu pecado. O que infelizmente está acontecendo é que muitas vezes a gente não quer isso. Porque pecar é bom. Ninguém diga que pecado é ruim, porque não é. Mas ele é amargo. Ele só é bom durante o momento do pecado. Acabou o prazer também. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando de um pecado exclusivamente sexual. Tô falando da glutonaria. O prazer está naquele momento que você tá comendo. Depois que acaba aquilo, acabou. Não tem mais essa de nossa, você se sente culpado, você não quer fazer atividade física, você fica na culpa mesmo. E todo pecado, ele é isso. O prazer dele é tão momentâneo que você não consegue nem usufruir daquilo depois que acaba. É triste, mas é a realidade. Davi, ele reconhece. E eu acho muito massa isso, que Deus traz. Deus não joga na cara assim de Salomão: mas teu pai foi isso ou foi aquilo. Deus aceita. O perdão, o pedido de perdão, Deus já tinha perdoado Davi. Já existia o perdão ali. E Salomão, completamente ressignificado, ele não ficou falando: meu pai que era errado, era certo, era cozido. Não, meu pai, teu servo Davi, com humildade, com verdade. São coisas que nós devemos ter na nossa vida. Humildade e verdade. Humildade para reconhecer quando a gente precisa reconhecer. E verdade, essa tem que ser o tempo todo. Mas eu vou dizer só uma coisa. Só mais uma coisa pra gente encerrar o vídeo. Não confunda verdade com sinceridade. A verdade dita em amor, ela transforma. A sinceridade dita de qualquer jeito, ela pode gerar um outro sentimento que não tem nada a ver com transformação, mas sim sentimento de rejeição,
sentimento de culpa, de outras coisas negativas, que vai fazer talvez até a pessoa que recebeu aquela tal sinceridade, porque eu sou muito sincera, e vai fazer com que você, infelizmente, vai se afastar de você. Porque essa sinceridade em excesso, ela se torna falta de educação. Olha aí. Mas a verdade dita em amor, ela transforma. Ela traz reflexão. Tá bom? Então, que hoje a palavra foi pequenininha, né? E deixa o seu like, tá? Não esquece de compartilhar. Manda para aquela pessoa que você sabe que Deus quer falar o coração dela. Envia para ela. Comenta aí. E que Deus abençoe você, tá? Até o próximo vídeo.